Olá pessoal, aula de número 18, História. Estamos agora dando as conclusões do capítulo da aula anterior. Vamos falar agora sobre as revoltas na América Espanhola. Aula de número 18. Pessoal, como eu falei nas aulas anteriores, eu vou tirar o meu rosto aqui só para poder ficar mais leve o vídeo, para que a gente possa postar com maior tranquilidade. Então vamos lá, pessoal. Estamos aí agora iniciando a aula de número 18. Revoltas na América Espanhola. Vamos lá. Temos aí na página 58 a pirâmide social, como nós estudamos ano passado, né? A pirâmide social na América Espanhola. A América Espanhola recebe esse nome porque é a parte da América que foi colonizada por espanhóis. A parte colonizada por portugueses foi o Brasil. Então temos aí a sociedade colonial da América Espanhola. A pirâmide social se divide em chapetones, né, que é a grande elite de colonos nascidos na Espanha. Falamos sobre isso ano passado, mas vamos fazer uma revisão aí. Os chapetones são os colonos nascidos na Espanha e ocupavam os altos cargos da administração colonial. Os criollos eram filhos dos espanhóis nascidos na América. Eram também uma elite, mas eles eram nascidos aqui na América. Grandes proprietários, comerciantes integravam os cabildos, que eram as câmaras municipais, que formavam a elite colonial. Tanto os chapetones quanto os criollos, eles eram a elite. Logo abaixo, vimos ali com os mestiços e logo abaixo os indígenas e os africanos escravizados. Página 58. Página 59. Notamos aí, ó, de cor de abóbora, né, toda a parte da América Latina, que engloba a América Espanhola, que foi colonizada pela Espanha, e a América Portuguesa, que tem só o Brasil ali. E a série de revoltas, inclusive na página 59, tá, pessoal? Acompanha aí. A série de revoltas que vai eclodir na América Espanhola e no Brasil, como algumas que nós falamos. No Brasil, perceba lá, não sei se a imagem está boa, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Ó. Tem a dos Mascates na Bahia, tem a do Inconfidência Baiana, Conjuração Baiana, tem a Tiradentes, tem a Vila Rica, tem a Felipe dos Santos, tem Boabas, todas essas revoltas nós falamos nas aulas anteriores. Tem também a dos Palmares, só que essa aqui a gente não falou, do Zumbi dos Palmares. E temos na América Espanhola uma série de revoltas também. Algumas de cunho separatista, outras não, mas de qualquer forma todas questionavam o poder espanhol, o poder da sua metrópole. Página 59. Página 60. Vamos falar aí de uma das mais importantes revoltas da América Espanhola, conhecida como a Rebelião de Tupac Amaru. Quem foi Tupac Amaru? Por que recebe esse nome? Ela vai eclodir, pessoal, em 1780. Foi uma revolta indígena, ali no vice-reinado do Peru, certo? Onde os indígenas, eles eram a principal mão de obra nas plantações, nas minas, nas tecelagens, e eles eram forçados a trabalhar num regime de exploração. E esse trabalho era conhecido como mita. Mita é tipo um trabalho compulsório, um serviço compulsório. Ou seja, eles eram obrigados a trabalhar. Até que um mestiço chamado José Gabriel, que ele vai se autoproclamar Tupac Amaru II. Aí você vai pensar, por que Tupac Amaru II? Porque, segundo os registros históricos, Tupac Amaru I, ele viveu no século XVI, logo quando os espanhóis vieram da Europa para a América. E aqui ele foi um símbolo de resistência contra os primeiros colonizadores. Esse foi Tupac Amaru I. E agora, mais de 200 anos, mais de 300 anos depois, surge José Gabriel,
que se autoproclama Tupac Amaru II, porque segundo ele era descendente dos Incas, então se autoproclama, e ele pede o fim da mita, o fim desse trabalho compulsório, e faz uma grande rebelião contra a Espanha, tão grande que vai reunir em torno de 50 mil pessoas. Porém, pessoal, os colonos espanhóis têm medo de aderir a esse movimento. Eles têm vontade, mas têm medo de aderir. Esse movimento torna-se tão grande que vai tomar a cidade de Cusco e vai declarar o fim da mita, o fim desse trabalho compulsório. E consegue, de fato, ganhar uma série de batalhas. E a Espanha fica preocupado com isso e manda um exército com aproximadamente 17 mil homens para combater esse levante. Então, com a força espanhola, com as armas dos espanhóis, Tupac Amaru acaba sendo preso e executado. Lembrando, pessoal, que quando Tupac está prestes a ser entregue, né, ele vai ser preso pelos espanhóis, ele faz uma carta com seu próprio sangue, pedindo ajuda para poder fugir dos espanhóis. Mas de nada adianta. Ele morre e vai ser executado. Inclusive, a sua morte foi uma morte muito cruel. Eles pegaram o seu corpo, amarraram 4 cavalos, um em cada membro, um cavalo na mão esquerda, um cavalo na mão direita, um cavalo na perna esquerda e um cavalo na perna direita. Amarraram os seus membros e mandaram os cavalos correr. Então ele foi desmembrado, esquartejado, certo? E assim põe fim à rebelião de Tupac Amaru, correto? Ele foi um precursor da independência. Daqui a os próximos 40 anos vai acontecer a independência, com uma influência forte das ideias iluministas, que nós já falamos em sala de aula, que está acontecendo na Europa. Então ele foi um precursor, ele foi um pioneiro, ele foi um dos primeiros a querer uma separação, de certa forma, contra as atitudes da Espanha, principalmente contra a mita. Agora vamos falar, então, essa rebelião de Tupac Amaru, de 1780, que teve um grande levante. Inclusive, Tupac Amaru é um dos símbolos aí da resistência contra os espanhóis. Estamos na página 60. Página 61. Temos na página 61 agora um movimento semelhante, porém ele vai acontecer, a rebelião do Tupac Amaru aconteceu no Peru. O movimento comuneiro vai ser no ano seguinte, de 1781, no ano de 1781, na Nova Granada. Nova Granada é onde atualmente encontra-se Colômbia, certo? Foi um movimento, né, que também contra a mita e contra a encomienda. Era um sistema, um regime de trabalho também forçado. Também forçado. Então vai ser um movimento que vai juntar todos. Por isso o nome, comuneiro, movimento comuneiro. Comuneiro quer dizer movimento comum. Vai juntar o crioulo, mestiço, os indígenas e os negros. Aí você me pergunta, professor, por que vai juntar o crioulo? Sendo que o crioulo era filho de espanhol, descendente espanhol. Por quê? Porque os crioulos não tinham direitos políticos e eles vão querer direitos políticos. No início, então, os crioulos ajudam nesse movimento comuneiro, esse movimento comum. Por qual motivo? Porque a Espanha começa a aumentar drasticamente os impostos e a sociedade fica totalmente indignada. E a elite crioula começa a se organizar, atraindo aí os índios, mestiços. Então se juntam-se em vários grupos para poder lutar contra essa imposição espanhola. Só que nesse momento, ele já tem inspiração iluminista. O movimento começa a crescer, instala-se então, como esse movimento iluminista, com a inspiração iluminista, uma luta contra a Espanha. Então já tem uma vontade aí de separação. Como nós falamos, comuneiro, movimento comum, movimento que era comum. E começou um quebra-quebra na cidade. Começaram a quebrar os símbolos da Espanha, começaram a tocar um terror, de certa forma, né? Porém, a coisa começou a crescer e os crioulos que começaram esse movimento
que eram descendentes espanhóis, começaram a ficar com medo de perder a boa vida. Lembram que eles tinham a boa vida, eles eram filhos da elite espanhola, eles querem liberdade, mas têm medo de perder a sua boa vida. Então, os crioulos, com medo de perder, né, os seus benefícios, eles rompem com os comuneiros, que são chamados assim, e se alia à Espanha. De certa forma, foi uma traição com os demais, uma traição com os mestiços, com os indígenas e com os negros. Então, com essa traição, eles elaboram uma emboscada e vão perder. Um dos líderes desse movimento foi Galán. O nome dele é Galán, G-A-L-A-N, Galán. Então, após esta traição dos crioulos, Galán vai acabar perdendo a cabeça, vão cortar-lhe a cabeça, para que sirva de exemplo para todos os outros comuneiros, para que ninguém desobedeça às ordens espanholas. E agora, de fato, a Espanha retoma o poder. Olha a imagem de José Antônio Galán na página 61, uma pintura, né? Esse é o Galán. Certo? Então põe fim aí ao movimento comuneiro com a morte de Galán, que vai servir de certa forma de exemplo. Pessoal, isso aí geralmente acontece quando a metrópole quer impor seu poder. Foi o que aconteceu aqui com Tiradentes, lembra? Que esquartejaram ele e pregaram ele em praça pública. Lembra também na Conjuração Baiana, que também matou todos os líderes. Geralmente se faz isso para poder dar medo nos outros, para que os outros não tentem se revoltar contra a sua metrópole. Aconteceu também com Tupac Amaru. Viu como Tupac Amaru morreu de forma cruel? Então isso era comum para impor seu poder. A mesma coisa aconteceu com José Antônio Galán. Então, com isso, pessoal, colocamos fim nessas duas questões principais. A rebelião de Tupac Amaru II, muitos livros contam como rebelião de Tupac Amaru II, e o movimento comuneiro. Por favor, nas próximas aulas, façam as correções, acompanhem os vídeos de explicação e os vídeos de correção. Não deixem de fazer atividade. Gostaria de registrar aqui que todos aí estão conseguindo, né? Estão de parabéns, estão conseguindo entregar na plataforma. A plataforma é o melhor meio para que a gente possa receber as atividades. E dessa forma a gente vai conseguir seguir nosso barquinho da melhor forma possível. Pessoal, de todas as revoltas, nosso livro questiona, elucida aí, de todas as revoltas na América Espanhola, nosso livro fala apenas sobre a revolta de Tupac Amaru e o movimento comuneiro. Então nós vamos seguir o nosso livro aí. As demais são símbolos, são todas baseadas também nesse sentimento de descontentamento com a metrópole. Mas esses dois foram os maiores e os principais movimentos de revoltas contra a metrópole. Vamos parar por aqui. Forte abraço a todos.